Hoje no grupo, eu tenho alguns grupos no WhatsApp e tava um debate bem interessante, cara, sobre FPS. Porque o FPS, na verdade, ele seria uma regulação, né, de segurança do Airsoft. Apesar que muita gente usa como parâmetro de Airsoft bom, né, uma egg boa, uma GBB 400 boa, FPS pra cima. ou uma bosta, né? Entendeu? Mas só que não. E não tem nada a ver. Olha o naipe do menino, que ele já veio pra guerra. Se quase a gente ganhou mais um, hein? Bom dia, terráqueo. Estamos falando sobre FPS. Servidores. Ah, normal. Aí, bom, voltando. E é uma coisa de regulamentação, mas como não tem uma profissionalização, sei lá, não tem um órgão regulamentador para isso, não tem um limite. Tem o que o pessoal preconiza de ser limite. Então, assalte até 400 FPS, você tem que ficar numa distância pelo menos de 30 metros, mais ou menos, né, para você poder jogar. 400 a 450 de DMR, que é o que o pessoal usa de padrão, né, até fora. E 450, 550 de sniper, você joga de sniper, né? 450 a 500? A 550. 550? Sim. E aí você tem as distâncias. Além do FPS, você tem as distâncias. E aí o cara tava falando assim, mas... E aí ele até marcou assim, e esse comentário aqui? Aí o cara falando, eu tô jogando com a minha, que tá dando 400 FPS com 0.30. Só que ele tá com uma Assault. E aí entra outro quesito. Por que os caras usam 0.20 pra medir FPS? Eu sempre ficava puto com isso. Falava, porra, os caras fala que o FPS tá em 1000, mas tá medindo com 0.20, porra. Eu não quero com 0.20, porque você não vai jogar com 0.20. Porque a bolinha é muito leve, ela vai se perder pela força da propulsão. Só que o 0.20 você usa para padronizar. Então, para você poder ter para você poder saber qual que é realmente o FPS, porque é igual a esse negócio. Se ele for medir com 0.20, ele tá acima de 400. Sim. Igual, ele mediu com 0.30. 0.30 tá com 400 FPS. Então, entre aspas, aqui. Entre aspas, ele tá dentro do limite, só que ele não tá usando 0.20, ele tá usando 0.30. Entendeu? Então aí ele foge do FPS, ele tá muito acima, ele tá fora da via de regra. Lembrando que eu vi um vídeo, agora eu não lembro aonde, os caras colocando 0.20, 0.25, 0.28, mostrando o impacto da bolinha. Sim. Já viu também? Então, 0.20. Uma Glock, sei lá, uma Glock elétrica, 200 FPS, beleza, faz um certo impacto. Aí o cara coloca 0.25 nessa mesma Glock, com 200 FPS vai cair para 180 FPS, 190. Sim. Só que o impacto é um pouquinho, tá ali, né? Mas a bolinha faz um estrago. Por causa do peso, né? Você aumenta o peso, então não tem como se aliviar essa tensão. É que o FPS você vai diminuir, mas o impacto que você vai causar não vai. E aí você pega assim, um cara, não crucificando o cara, jogando o cara, não tem nada a ver. Você pega essa egg nesse padrão, porra, pode causar um estrago, pode machucar uma pessoa. Então. E aí aquele negócio que isso ainda não se tem no esporte. A maioria das pessoas não se tem no esporte. Eu acho que o esporte ele deveria ter a premissa de você tem que jogar primeiro com a honestidade e depois é a segurança. Não dá pra eu falar que a segurança minha é minha, a segurança sua é sua. Porra, eu tô atirando em você. Então a primeira pessoa a zelar pela sua segurança é quem tá atirando. Porque eu tô efetuando um disparo contra você, contra a sua integridade física. Então eu tenho que ser responsável pela sua segurança também. Sim, também. Você tem que ser responsável e eu também. Aí o pessoal fala... muita gente não respeita isso. Não pensa em nenhum dos dois lados. Nem na própria, nem na do outro. Aí fala assim, mas você tá jogando sem colete.
beleza, então. A bolinha vai te acertar, ela vai te machucar. Isso é normal, ninguém tá julgando que não vai machucar ou que vai machucar. Você pode usar proteção. E tem alguns casos que até acaba escapando da proteção e etc. Eu já tomei tiro na testa, o Celso tomou um de sniper, ele tava com proteção. Acontece, ninguém tá falando que não acontece. Acontece. Só que assim, você tomou um tiro dentro de um FPS adequado, dentro de uma distância adequada, e você tomou um tiro, ambos sem proteção, de uma distância menor, de um FPS maior, vai machucar mais, porra. É lógico. Vai doer mais. Vai sangrar um cadinho mais. E é isso, e é aí que tá a questão. Não é questão de machucar. É o quanto você tá causando na integridade física do seu adversário. Porque dentro do jogo, você tem que ter o respeito. O que é o respeito? Se você não tem adversário pra jogar, você vai jogar sozinho como? Aí você vai jogar, aí você vai fazer IPCS. É o que a gente aprendeu lá no rugby, exatamente. Se você não tem adversário, você não joga. Se você não tem juiz, não tem jogo. Tirar o alvo lá de você papel. vai ficar no tiro ao alvo. Sim, beleza. Se você quer isso, ok. Mas caso contrário, você tem que respeitar o adversário. Então eu acho que isso que falta. E essa busca descontrolada, e eu acho que é por falta de conhecimento, essa busca descontrolada por FPS não agrega em nada, porque FPS não é... vamos usar um exemplo bem simples sobre FPS. Qual que é o limite de FPS no Japão? Tem um limite para as AEGs. É 300, bem pouquinho. É 300 FPS, 350 FPS limite no Japão. Não passa de 400. Tanto é que todas as armas todas as AEGs de BB, todos os negócios da Tokyo Marui, elas vêm padronizadas assim. Só que vai pegar a distância. Vai pegar a distância que ela alcança. E é essa engenharia que os caras conseguem usar, que é o exemplo mais claro para você poder fazer. FPS não significa... O FPS, fica claro isso daí, que o FPS não muda em nada. Que não vai mudar em nada. Porque o cara tá saindo de fábrica com um FPS relativamente baixo, e o cara tá com uma precisão absurda. Quem tem Tokyo Marui não quer trocar por nada no mundo. Fala, Tokyo Marui é perfeita, mano. Puta de um equipamento top de linha. E os caras não tem FPS, só que vai pegar precisão. Então, eu acho que é isso que é a premissa da coisa, sabe? Alcance e precisão, né? Exato, alcance e precisão. Mais ainda, né? Sim, mais alcance do que a precisão, exato. Porque a precisão você acaba regulando, tem vários fatores que podem interferir, mas... Exato, o alcance. Porque assim, se você aumenta o FPS, o alcance é maior. Sim. Né? Mas se você tem um FPS baixo, 300, que a gente tá falando. Exato. O alcance que você busca. Exato. O alcance diminui se o FPS é menor. Sim. E aí você tem toda uma engenharia, você tem toda uma física por trás disso daí, que é por... Qual que é o nome daquele efeito lá, mano? O efeito Magnus. Efeito. Chegamos cedo, mano, 8 horas. Vou estacionar aqui. Porque... Boa. A vaguinha clássica de sempre. E aí você tem uma engenharia por conta de volume de ar, do pistão, do cilindro, tudo que envolve a AEG, GBB, etc. E aí você tem toda essa questão trabalhada de uma forma perfeita e numa sincronia clássica, como se fosse um balé, sabe? Uma dança contemporânea, para ter esse funcionamento todo, para você conseguir esse alcance que a gente está falando e essa precisão sem precisar de ter o FPS alto. E é isso que é o ideal para buscar, não é a força com que você está fazendo isso. Então, só que as pessoas não têm isso, né? Eles não têm esse tipo de visão ainda, né? Não todos, mas a galera que tá vindo... A maioria, né? né?